Senhoras e senhores, declaro aberta a segunda reunião em 2022 do ciclo de audiências públicas sobre desenvolvimento regional e turismo. Dando continuidade aos debates iniciados em 2021, seguiremos discutindo temas abrangentes da agenda regional, identificando obstáculos ao desenvolvimento do Brasil e propondo ações efetivas para o seu enfrentamento. Informo que as participações dos cidadãos serão recebidas nos seguintes canais: portal e-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site da comissão, ou também pela ouvidoria do Senado, cujo número é o 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado e demais canais via internet. Hoje damos seguimento ao nosso ciclo de debates com a discussão de um tema urgente: o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, panorama atual e desafios num cenário de mudanças climáticas. Realizamos esta audiência pública sobre o impacto da tristeza e da dor. Desde ontem, a cidade de Petrópolis sofre novamente com chuvas devastadoras, que resultaram até o momento em 5 vítimas fatais, apenas um mês depois da pior tragédia já vivida. De dezembro a março, mais de 330 brasileiras e brasileiros perderam a vida pelos efeitos de uma estação chuvosa de surpreendente violência em diferentes partes do país. Precisamos reagir de imediato para que tragédias semelhantes não voltem a acontecer. Nosso objetivo nesta noite é complementar, sob uma outra perspectiva, a proveitosa discussão sobre o papel do planejamento urbano na gestão de riscos e na prevenção de desastres, realizado nesta comissão na segunda-feira passada. Nos últimos anos, a atuação rápida e efetiva de nossos órgãos de defesa civil assumiu importância inédita e chegou ao topo da agenda política brasileira. Alterações no clima do planeta têm aumentado a intensidade e a frequência de precipitações anormais. Ao mesmo tempo, têm tornado mais comuns e mais severas as secas e as ondas de calor. Eventos naturais extremos têm se repetido no Brasil e no mundo, com inaceitáveis perdas humanas e materiais. A preocupação do Brasil, e minha em especial, com os impactos das mudanças climáticas recua há décadas atrás. Há exatos 30 anos, tive a honra de recepcionar, na qualidade de presidente da República, autoridades de mais de 170 países na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a nossa Rio 92. Aquele evento histórico representou um marco no debate sobre temas ambientais e um divisor de águas na adoção de compromissos internacionais na matéria. Entre os vários acordos assinados durante a conferência, destacou-se precisamente a Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima, voltada à prevenção do aquecimento global. Desde então, infelizmente, temos testemunhado fracassos recorrentes na implementação das obrigações assumidas em termos de sustentabilidade, especialmente por parte dos países de economia mais desenvolvida, maiores poluidores do planeta. Como resultado, as alterações do clima deixaram de ser apenas uma hipótese para se tornar uma certeza. No ano passado, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, divulgou que, mantidas as condições atuais, atingiremos 1,5 graus centígrados de aquecimento global em relação aos níveis pré-industriais uma década antes do esperado, ou seja, já em 2040. Em tempos de mudanças climáticas, o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil assume relevância estratégica. Estamos convocados a debater e a adotar com urgência aperfeiçoamentos em nossas estratégias de defesa civil
de maneira a melhor prevenir a perda de vidas humanas e diminuir os danos causados pelas alterações do clima. Porque é certo que o futuro nos reserva enchentes, inundações e deslizamentos de terra cada vez mais devastadores. Até que possamos escutar com a devida atenção e seriedade as mensagens de desaprovação e fúria que a natureza nos tem reiteradamente enviado. Façamos atenção. Para discutir o tema desta noite, convido para compor a mesa de debates o senhor Armin Augusto Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. O senhor Oswaldo Luiz Leal de Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O senhor Clésio Marques de Nardim, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O senhor Coronel Edirlei Viana da Silva, diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. E o senhor Tenente Coronel Sandro Correia, coordenador estadual adjunto de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. E o senhor Johnny Amorim Liberato, analista técnico de Proteção e Defesa Civil da Confederação Nacional dos Municípios. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu gostaria de dar-lhes conhecimento de algumas das perguntas e comentários que nos chegaram por intermédio dos internautas que sempre participam com assiduidade desses nossos encontros, e pedindo a vossas senhorias que possam, eventualmente, poder respondê-las no transcorrer das suas falas. De Simone de Souza, do Rio de Janeiro, pergunta: existe uma verba de reserva do governo para possíveis tragédias climáticas? De Érica Medeiros, também do Rio de Janeiro, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil está preparado para os desafios encontrados com as enchentes recorrentes? De Tiago Rafael, de Mato Grosso, o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil se equipara ao de países de primeiro mundo? Quão longe estamos longe deles? De José Rocha, do Rio de Janeiro, senhor Oswaldo de Moraes, e aí se dirigindo ao senhor Oswaldo de Moraes, quais os desafios enfrentados pelo CEMADEM para que os alertas possam reduzir com eficiência os impactos de desastres? E a título de comentário, nos envia a Isabelle Alves, do Rio de Janeiro, o seguinte: pauta importante para a proteção do direito ambiental e para o oferecimento de verbas públicas em caso de tragédias. Isto colocado, dando início à nossa reunião de hoje, concedo a palavra ao senhor Armin Augusto Braun, como aqui já dito, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional. Boa noite, senador. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o senhor por essa iniciativa. Essa iniciativa advinda do Parlamento brasileiro tem um potencial muito grande de nós conseguirmos melhorar as nossas políticas relacionadas à gestão de risco de desastres e o envolvimento dos diferentes setores do governo, da sociedade, no que é a gestão de riscos e desastres é muito importante. Essa tarefa não é uma tarefa só do Executivo e o Judiciário, e aí, neste momento, capitaneado por esta importante iniciativa que o senhor toma a liderança, de suma importância para que a gente consiga estar cada vez mais preparado para enfrentar desastres e, o mais importante, a gente reduzir os desastres, evitar com que eles aconteçam, com foco principalmente na preservação da vida humana. Também cumprimentar aí os nossos demais participantes da reunião, o Oswaldo do CEMADEM, parceiro aí de longa data, que tem um trabalho conjunto
conosco aqui no Senad, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, na questão relacionada à emissão de alertas, importantíssimo trabalho que o Semadem faz. O Clésio, diretor do INPE, outro grande parceiro nosso, trabalhamos juntos já há muito tempo, em especial nas questões relacionadas à meteorologia, as questões relacionadas a monitoramento de desastres, com iniciativas como o International Disaster Charter, que fazemos monitoramento de desastres por satélites do mundo todo. É uma iniciativa que o Brasil faz parte e é modelo para outros países. O trabalho integrado aí do Senad com o INPE, com outras organizações, fazemos esse monitoramento também de outros países. O Coronel Adilei Viana Silva, grande autoridade do Corpo de Bombeiros, importante corporação essa, tem feito aquele trabalho lá que se tornou muito relevante desde Brumadinho, com atuação internacional, tem sido um grande parceiro nosso. Assim como a Defesa Civil também, de Minas, Coronel Sandro. A Defesa Civil de Minas Gerais é uma referência no Brasil, né? Uma das muito bem estruturadas e faz um trabalho belíssimo. O senhor Johnny, da Confederação Nacional dos Municípios, já trabalhou conosco aqui, no Senad, grande atuação, envolve também o terceiro setor, os municípios, nesse contexto. E começo minha fala dizendo que defesa civil, por favor, obrigado, é um assunto de todos. Ele tem uma capilaridade, uma necessidade de que haja essa interlocução entre os diferentes setores do governo, do executivo, do legislativo, do judiciário. A sociedade civil precisa ter uma participação muito ativa nisso, terceiro setor. O setor privado tem também já cada vez mais se envolvido no tema, e há necessidade, porque os desastres impactam também a continuidade de negócios de empresas, então o envolvimento do setor privado nisso tem sido cada vez mais importante, a gente precisa puxar e trazer o setor privado para trabalhar cada vez mais. E aos 3 níveis da federação. Nós somos consolidados enquanto um sistema nacional de proteção e defesa civil, onde nós temos um ente central nacional, que somos nós, a Secretaria Nacional, os entes estaduais e os entes municipais. Aí vem o nosso primeiro grande desafio. Esse é um trabalho, nesses 3 níveis de governo, você precisa fazer com que as coisas aconteçam lá no município. Então, toda a nossa estrutura, todo o nosso trabalho, ele tem que ser feito para que a atuação nos municípios, que é onde os desastres acontecem, seja uma atuação profícua, antecipada, que consiga preservar as pessoas, preservar a vida das pessoas frente a riscos e desastres. Então, um grande trabalho que nós temos que fazer, e é um trabalho continuado, é o trabalho de fortalecimento dos órgãos municipais de defesa civil, principalmente. Nós temos algumas questões que estão relacionadas à estrutura das defesas civis nos municípios, e um problema muito importante é a troca e a rotação das pessoas que trabalham na defesa dos municípios, né? Toda vez que assume uma nova gestão, troca-se praticamente toda a equipe, nós temos que recomeçar um trabalho, e para fazer frente a isso, a gente tem tido uma das iniciativas que nós desenvolvemos, foi o desenvolvimento de capacitações. Capacitações junto com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, nós desenvolvemos um portfólio de capacitações de defesa civil muito simples e muito acessíveis, focadas exatamente nos principais problemas que nós identificamos nos municípios, para que um coordenador municipal ou um agente municipal de defesa civil, tão logo entre, ele consiga se capacitar. Então, nós focamos hoje a nossa capacitação na Escola de Governo Virtual, que é uma excelente iniciativa e consegue levar educação no tema da defesa civil para essas pessoas. Outra iniciativa também que nós buscamos compartilhar com os municípios é o Banco de Boas Práticas, uma iniciativa simples e barata. Neste Brasil imenso que nós temos, com a quantidade de municípios, de defesas civis municipais bem estruturadas, de estados com belos exemplos, nós desenvolvemos um banco de boas práticas que permite a municípios
que estão começando o seu trabalho em defesa civil, buscar as melhores práticas, sejam elas de prevenção, de mitigação, de preparação, e também para responder bem aos desastres que acontecem. Então, esse banco de boas práticas está disponível e sempre sendo compartilhado informações em municípios que querem aceder a informações, projetos. A partir daí começa a se criar uma sinergia entre municípios, compartilhando as informações, fazendo com que os municípios desenvolvam cada vez mais a sua ação continuada de proteção e defesa civil. Outro ponto importante aí foi a regulamentação da nossa legislação. Nós modernizamos e atuamos de maneira proativa em regulamentar temas referentes à proteção e defesa civil. E aí, nessa regulamentação, nós tivemos uma iniciativa muito interessante, é algo que vem funcionando no Brasil, que é a estruturação do Sistema Nacional de Defesa Civil nos 3 níveis de governo, no nível federal, nos níveis estaduais e nos níveis municipais. E então, falando especificamente do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, que envolve todos os órgãos de defesa civil do nível federal, e aí eu falo com o Oswaldo do Semadem, que faz parte desse sistema, com o Clésio do INPE, que faz parte desse sistema, e com todos os órgãos do governo federal. Nós temos hoje no governo federal uma capacidade de antecipação de alguns desastres, através de uma série de agências que produzem informação sobre chuva, sobre inundação, sobre estiagem, sobre escorregamentos de terra, também relacionadas a eventos tecnológicos. Então, nós nos coordenamos junto com essas organizações, e aí nós temos, além do Semadem e do INPE, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Agência Nacional de Água, o Serviço Geológico do Brasil, de forma que nós conseguimos organizar essas agências do sistema federal para que nós possamos antecipar desastres importantes. E esse é um trabalho que, em parceria aí com essas agências, nós temos conseguido fazer de maneira muito eficaz. Então, nós nos reunimos com essas agências sempre que há uma identificação de algum tempo severo, algo que possa causar desastre, e a partir daí entramos em modo de coordenação com os órgãos estaduais, comunicamos antecipadamente esses alertas e também nos coordenamos como órgãos do governo federal. E a resposta a desastre também tem sido muito eficaz, os órgãos do governo federal têm atuado de maneira muito coordenada, evitando sobreposição de ações e vazios de atuação. Sejam quais ministérios que atuam, eles atuam em coordenação conosco. O Ministério da Defesa com as Forças Armadas, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Comunicações, e cada vez mais nós aprimoramos essa coordenação no âmbito da atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, fazendo com que essas informações, primeiro, cheguem com celeridade às pessoas, às populações principalmente, e que a gente esteja coordenado quando um desastre possa acontecer. Outras ações importantes, e é importante dar conhecimento à população e aos as pessoas que nos dão audiência nesse momento, os mecanismos de envio de alerta à população, envios de alertas esses que são produzidos com informações do Semadem, informações do INPE, e essas informações hoje elas já chegam na população por meio do celular, através de SMS. A pessoa abre o seu celular, abre uma mensagem de texto por SMS e manda o seu CEP para o número 40199. A partir daí ela vai receber as informações de alerta que vão ser veiculadas pela Defesa Civil do Estado, do município, e que o governo federal tem repassado para esses órgãos. E ele passa a ter na sua mão essa capacidade de alerta. Além disso, entram informações nas TVs por assinatura, e nós temos um projeto de expandir o SMS não só para aqueles telefones cadastrados, através de uma tecnologia chamada Cell Broadcasting, que envia esses alertas para todos os telefones que estiverem na mesma área. E também o uso das redes sociais. Nós temos cada vez mais nos aproximado dessas iniciativas,
seja através do Twitter, através do portal que nós temos, onde divulgamos informações sobre alertas, informações sobre desastres. Temos já uma iniciativa com o WhatsApp, e em alguns dias nós vamos estar utilizando o WhatsApp para fazer essas iniciativas, através do Telegram. Todas as ferramentas de difusão de comunicação, elas são importantes. Nós estamos, por iniciativa nossa, buscando essas empresas para antecipar essas informações à população. E eu já gostaria, então, de responder ou comentar algumas das perguntas que foram realizadas. Então, uma das perguntas foi: o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil está preparado? Está preparado. Ele está preparado. Nós temos uma organização, uma espinha dorsal do Sistema de Defesa Civil, que é uma Secretaria Nacional, com Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, as defesas civis estaduais, todas elas muito bem organizadas nos estados brasileiros, e muitas defesas civis municipais bem estruturadas. Faltaria melhorar algumas defesas civis municipais. Alguns municípios precisam estruturar mais a sua defesa civil. Nós estamos com um projeto, inclusive, fazendo um diagnóstico de onde precisa ser trabalhado, o projeto Elos, também em parceria com o CEMADEM, para identificar quais são os gargalos e as necessidades de aprimoramento das defesas civis municipais. Além dessa espinha dorsal, como eu falei, nós temos coordenação e articulação. E isto é muito importante. Nós estamos falando de desastres, medidas que precisam ser tomadas de maneira antecipada, na prevenção, ou de maneira imediata, quando você tem a ocorrência de um desastre. Tudo isso para proteger e salvar vidas. Então, sim, o nosso sistema ele está estruturado. Nós temos 2 leis importantes que dão respaldo à Política Nacional de Defesa Civil, e uma legislação específica sobre transferências de recursos, e aí, que é a Lei 12.340. E então eu já entro especificamente para falar sobre a primeira pergunta que foi repassada pelo senhor, senador, sobre recursos para desastres. Nós, no Brasil, nós temos uma dinâmica que é muito interessante. Nós temos a possibilidade de emitir, o Executivo, de emitir medidas provisórias, aportando recursos no orçamento quando os desastres acontecem. Naturalmente, nós não conseguimos estimar quantos desastres vão acontecer ao longo de um exercício, ao longo de um ano. Então, nós temos o recurso da medida provisória como um recurso célere, e que a cada vez que nós temos um grande desastre, nós contabilizamos os danos de maneira estimada, e temos um montante. A partir daí, nós temos medidas provisórias que são aplicadas para estados e municípios, também para alguns órgãos do governo federal, através de uma ação orçamentária específica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, especificamente à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma ação específica para resposta a desastres. Esse mecanismo ele tem nos permitido dar muita celeridade. Nós fazemos algo aqui que há muitos anos tinha muita dificuldade em fazer. Nós conseguimos aprovar recursos muitas vezes no mesmo dia. Quando tem desastre de grande repercussão e tem equipes nossas que nós mandamos ao local, nós conseguimos que o município confeccione um pequeno plano de trabalho, um plano de resposta para aquelas ações de socorro e assistência, por exemplo, comprar uma cesta básica, comprar colchão, organizar um abrigo. Em alguns casos de desastres muito importantes, nós conseguimos liberar esse recurso no mesmo dia. A aprovação técnica ocorre toda no mesmo dia. Isso é algo que nós conseguimos através de um trabalho dedicado das nossas equipes e de uma coordenação do trabalho entre governo federal, estado e município. Além disso, lógico, a articulação de todos os órgãos do governo federal. E aí, passando já para a última pergunta, como se compara a nossa defesa civil, nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil com os sistemas do primeiro mundo? Eu conheço muitos órgãos, sistemas de defesa civil de vários países. Já tive a oportunidade de participar junto com vários órgãos em fóruns do Mercosul, de Nações Unidas, junto com o Oswaldo, inclusive. E nós, além de eventos e compartilhamento de informações com órgãos de vários países, nós temos esse contato constante com organizações de proteção e defesa civil de outros países, principalmente para compartilhar informações e melhorar nossa capacidade de prevenção. Além disso, para que, quando necessário, nós temos a capacidade, por exemplo,
de apoiar desastres no exterior. Então, o Brasil ele tem um sistema de defesa civil que, sim, eu diria que ele é um dos melhores sistemas de proteção e defesa civil que nós temos no mundo. Ele é bem estruturado, a nossa capacidade de coordenação é muito ampla e nós conseguimos, muitas vezes, apoiar, inclusive, desastres no exterior. Eu citei há pouco uma iniciativa que nós temos junto com o INPE, que é um acordo que nós temos, que é a Carta Internacional para Grandes Desastres. E a partir deste documento, nós conseguimos mobilizar satélites de países, diferentes países, para fazer monitoramento das áreas que foram afetadas. Isso foi feito em Petrópolis, foi feito no sul da Bahia, e mais, o Brasil faz isso para outros países. Fizemos para Moçambique, quando tivemos o ciclone naquela região, fizemos na Guatemala, quando tivemos incêndios florestais. Então, o Brasil, a Defesa Civil, junto com o INPE, consegue ser referência internacional. O modelo de alertas do Brasil, de desenvolvimento de alertas, também, junto com o CEMADEM e outros órgãos, o INPE também, o INEMET, é um modelo de destaque no Brasil. E na resposta também. O Brasil apoia desastres no exterior. Nós apoiamos o desastre que aconteceu, as populações que sofreram desastre em Moçambique, enviando equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, inclusive. Populações afetadas pelo ciclone Idai e que estavam com condições muito precárias. Os bombeiros de Minas Gerais fizeram um belíssimo trabalho, uma articulação junto com o Ministério das Relações Exteriores, a Agência Brasileira de Cooperação. Fica aqui o destaque pelo trabalho que a Agência Brasileira de Cooperação do MRE tem feito na coordenação de apoio a desastres que ocorrem em outros países. Tivemos também a explosão no Líbano, onde mandamos equipes aqui, também da Defesa Civil Nacional, para apoiar e depois fazer projetos de cooperação com o Líbano. E mais recentemente no Haiti, eu tive como incumbência coordenar uma missão brasileira de apoio ao terremoto no Haiti, onde tivemos bombeiros de Minas Gerais, bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública, bombeiros do Distrito Federal, e nós coordenamos uma operação de 3 semanas em locais onde outros países não chegaram. Nós fomos por via terrestre, passando pelas mais diversas intempéries do ponto de vista do desastre em si, intempéries relacionadas à condição que nós encontrávamos lá, à insegurança que nos encontrávamos, e nos deslocamos por mais de quase 250, 300 quilômetros para ir por terra, para operar durante 21 dias na zona mais afligida pelo terremoto do Haiti, em agosto de 2021. E o Brasil foi o único país que fez isso, prestando assistência em busca e salvamento, apoio médico, potabilização de água, estruturação de algumas estruturas afetadas, estabilização de estruturas, demolição de estruturas de risco, com deslocamentos diários de quase 4, 5 horas para cidades afetadas. Então, foi um trabalho que o Brasil fez de excelência, que coloca o Brasil num patamar, sim, de uma grande defesa civil no nível mundial. E tem com muito trabalho realizado. E esse trabalho é um trabalho realizado com foco principalmente na preservação da vida das pessoas. Sabemos o quão importante isso é, focar o nosso trabalho nas pessoas 15 segundos. Sobre risco de desastre. Esse trabalho, para nós, tem sido um trabalho duro, mas edificante pelos resultados que a gente consegue. E agradeço, mais uma vez, parabenizo, agradeço pela oportunidade de poder estar aqui junto com outras pessoas que estão aqui ao meu lado, falando desse assunto, pessoas experientes e que têm essa vontade de trabalhar, de trazer proteção à nossa população. E também ao senhor, senador, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, nos dá muita satisfação e muito orgulho ver o nosso parlamento, um senador envolvido num processo como esse, dedicando o seu tempo, o seu esforço e a sua condição de parlamentar no que é a proteção da população. Muito obrigado a todos que escutaram, parabéns aos demais participantes, obrigado, senador, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado ao senhor Armin Augusto Braun, e eu teria uma solicitação a lhe fazer. Seria possível ao senhor nos dar um update do que está acontecendo em Petrópolis, das providências que vêm sendo tomadas
pela Defesa Civil para atender às demandas das pessoas que estão sendo prejudicadas pelas recentíssimas chuvas que voltaram a cair sobre Petrópolis? Como estão os trabalhos sendo realizados no presente momento? Como é da ciência de todos, Petrópolis foi afetado recentemente por um grande desastre, um desastre importantíssimo. E, sob aquela condição de encostas desestabilizadas, danos à infraestrutura toda que já havia ocorrido, os rios e os caudais, a estrutura toda hidrológica da região já afetada, assoreada por todo aquele movimento de terra que aconteceu lá, nós tivemos nas últimas horas uma nova ocorrência, né? Então, infelizmente, nós tivemos alguns escorregamentos de terra e inundações importantes e de imediato nós deslocamos para lá a nossa equipe do Grupo de Apoio a Desastres. É um grupo que nós temos de especialistas em gestão de desastres, que é mobilizável a qualquer tempo, e já ontem à noite, ontem à tarde, começamos essa mobilização, e, inclusive, este grupo foi liderado lá por nosso secretário nacional de Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas, e eu faço um reparo que no início da fala não citei, que a participação do coronel Alexandre, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, ele deveria estar participando aqui desta audiência, mas ele não pôde em virtude de estar, neste momento, coordenando as ações junto com os outros órgãos do governo federal em Petrópolis. Estamos já tomando as iniciativas de possibilidade de apoio federal, já temos recurso financeiro aportado lá, as Forças Armadas já estavam atuando lá e, se necessário, serão mobilizadas. O Ministério da Saúde também já está de sobreaviso, com equipes se deslocando para atuar em campo, além dos Ministérios da Cidadania, Mulher, Família e Direitos Humanos e outros ministérios com garantias de proteção à população lá da cidade de Petrópolis. Muito bem, muito obrigado ao senhor Armin Augusto Brown pelas suas palavras, pela sua exposição, e passo agora a palavra ao senhor Oswaldo Luiz Leal de Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do CEMADEM, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa tarde e início de noite a todos os que estão nos acompanhando. Senador, muito obrigado pela oportunidade. Assim como o Armin fez, eu gostaria de parabenizar o Senado e a sua pessoa pela iniciativa de nos reunir para conversarmos e explicarmos à população um pouco do que é o Sistema Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. E saúdo também as demais pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui nesse evento. É uma grande honra estar presente e compartilhar com vocês desse momento. E eu gostaria, antes de começar, senador, fazer um reconhecimento público à atual gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, na pessoa do coronel Alexandre Lucas, por ter tido iniciativas essenciais e importantíssimas nos últimos anos, recentemente, para organizar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Não apenas porque, quando a gente fala organizar, parece que ele não estava organizado anteriormente, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero reconhecer que o fato de termos hoje uma articulação através da Secretaria Nacional e com a coordenação do Senad, que o Armin Brown brilhantemente dirige, nós hoje temos uma estrutura que possibilita um diálogo permanente entre as instituições que trabalham em todo esse nível, principalmente no governo federal. Eu acho que esse é um avanço considerável que nós tivemos recentemente, e eu vou ter a oportunidade de falar aqui o quanto esse avanço contribuiu para preservar vidas no Brasil. Os recentes desastres que nós tivemos na Bahia no final do ano de 2021
Minas Gerais no início desse ano, São Paulo no final de janeiro, início de fevereiro, e mais recentemente em Petrópolis, colocam sempre essa questão de desastres e de fatalidades na agenda central de todos que estão envolvidos no país. Não apenas dos cidadãos, mas também dos tomadores de decisão. E mostram o quanto é importante nós olharmos para os desastres que acontecem, para aprendermos com esses desastres de que maneira que nós podemos fortalecer o sistema para tomar outras decisões. E pela primeira vez, desde que eu estou no CEMADEM, já faz 7 anos que eu estou no CEMADEM, nós temos tido um profícuo relacionamento com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e com o Senad. Eu acho que isso é realmente alguma coisa que merece ser colocada no lado da agenda positiva das ações que estão sendo tomadas no Brasil na gestão de risco. Eu tenho, senador, eu não sei se é possível, eu tenho uma apresentação para compartilhar com os senhores. Se não for possível, eu posso fazer a apresentação verbal mesmo, mas como eu organizei alguns slides, isso facilitaria a minha explanação. É possível. Então tá bom, eu vou tentar. Acho que precisa autorização aí do senhor. Sim, já está. Ok, perfeito. Estão visualizando a apresentação? Sim. Beleza, deixa eu só ver aqui como é que eu vou colocar no modo apresentação. Aqui. Beleza, bem. Está passando os slides, por favor? Está passando, sim, senhor. Tá bom, muito obrigado. Bem, o CEMADEM, senador, é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E como unidade de pesquisa desse ministério, a principal colocação que é feita para o CEMADEM é de que maneira que a ciência e a tecnologia podem ser úteis nas ações de redução de risco de desastres e principalmente dos seus impactos. E eu vou aproveitar essa apresentação também para responder à pergunta que foi feita diretamente de quais são os desafios enfrentados pelo CEMADEM para reduzir os impactos dos desastres. Porque a resposta a essa pergunta não é tão simples como pode presumir, mas eu vou tentar, ao longo da minha explicação, tentar mostrar quais são os desafios que se colocam nessa questão de previsão dos desastres. Bem, a primeira questão que eu quero começar a colocar é a definição, e aqui pode parecer uma questão formalística, mas ela é importantíssima quando a gente olha para essa questão de gestão do risco. A primeira questão que, do ponto de vista científico, que nós temos que tentar entender é exatamente quando nós falamos de risco de desastres, o que nós estamos nos referindo. O risco de um desastre é uma combinação de diferentes elementos que contribuem para o que o desastre aconteça. Quais são esses elementos que contribuem ou que participam da probabilidade de um evento extremo se transformar em desastre? O que eu quero dizer? Senhor Oswaldo, desculpe interrompê-lo, mas não está no modo apresentação, então os slides não estão passando. Não estão passando? Não estão passando. Tem que colocar no modo apresentação. Eu estava tentando fazer isso, mas acho que talvez seja um problema entre o que está entre a cadeira e o computador. Dessa maneira está aparecendo, senador? Risco de desastre, apareceu um slide. Então eu vou deixar dessa maneira que aí pelo menos fica mais fácil, porque a outra eu acho que ainda não estou conseguindo realmente colocar no modo apresentação, então se vocês estão vendo assim fica mais fácil. Bem, os elementos que contribuem para que um evento extremo se transforme em desastre não é apenas o evento extremo. O evento extremo é uma ameaça.
A gente pode ter um evento extremo de precipitação num local em que não é habitável. Isso significa que aquele evento extremo não vai se transformar num desastre. Os outros elementos que contribuem para que o evento extremo se transforme em desastre é a vulnerabilidade. Quando nós falamos dos desastres recentes que aconteceram no Brasil, principalmente são dois elementos: é a vulnerabilidade e a exposição das pessoas que estão vivendo em áreas propensas a que o desastre aconteça. Contribui também a capacidade de proteção, quer dizer, quanto maior a capacidade de proteção, menor é o risco de desastre. Quanto maior as ações de preparação e de mitigação, também nós reduzimos a possibilidade ou o risco do desastre. Então, o risco de desastre é uma combinação de diferentes elementos. O CEMADEM é o órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia que tem a missão de fazer a emissão do alerta. Agora, o alerta por si só não é o que a gente entende por um sistema de alertas. O sistema de alertas é uma combinação também de outros elementos. Quais são esses outros elementos? É que o Arminha falou recentemente na sua explanação. É como a população conhece o risco, como a população percebe o risco, qual é a comunicação que se dá entre os órgãos de governo, os órgãos de decisão e as defesas civis e a população. Ou seja, a comunicação é um outro fator extremamente importante para um sistema de alerta. E, finalmente, a preparação e a capacidade de resposta. Ou seja, todos esses elementos é que são importantíssimos para um sistema de gestão de risco de desastre. O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, através do CEMADEM, é o órgão que é responsável por fazer a emissão do alerta considerando duas questões. Considerando a possibilidade do evento extremo acontecer e considerando a vulnerabilidade à população das áreas de risco. E aqui eu vou começar a mostrar um outro dado que eu acho que é extremamente importante e ilustrativo. O que eu estou mostrando aqui, estou tentando transformar aqui, como a ameaça da natureza se apresenta e está relacionada com um dos temas desse seminário, que é a questão de mudanças climáticas. Isso aqui, senador e colegas, é um gráfico que eu preparei a partir das precipitações na região metropolitana de São Paulo desde o ano de 1931 até hoje. E esse gráfico poderia ser feito também para qualquer região do país, para qualquer cidade, se nós tivéssemos uma série temporal muito longa para analisar. Mas o que esse gráfico está dizendo? Se nós olharmos a linha, ou melhor, essa área em cinza embaixo, ela representa precipitações abaixo de 50 milímetros por dia desde 1930 para cá. Pela metodologia usada para gerar esse gráfico, eu vejo que essa linha, o limite superior desse triângulo, ele pode ser aproximado por uma linha reta. Isso significa que de 1931 até hoje, o número de eventos extremos de precipitação acima de 50 milímetros por dia é estacionário, não cresceu. Se eu tinha lá em 1931, por exemplo, 20 dias por ano em que chovia mais de 50 milímetros, hoje eu também tenho 20 dias por ano que chove mais de 50 milímetros. Agora, se os senhores prestarem atenção nas demais cores, que representam chuva acima de 60 milímetros, chuva acima de 70 milímetros, chuva acima de 80 e assim por diante, vocês vão vendo que essa área vai crescendo de tamanho. Ou seja, aquela área verde que está aparecendo aqui, que significa chuva acima de 110 milímetros por dia, até 1960, 1970, eu não tinha registro de chuvas com essa intensidade na região metropolitana de São Paulo. Hoje,
não é incomum ter essas precipitações. Ou seja, a ameaça da natureza, que é o número de eventos extremos que nós estamos recebendo diariamente ou anualmente, está crescendo. Ou seja, a ameaça da natureza, provavelmente por conta das mudanças climáticas, está se acentuando. Agora, a ameaça da natureza por si só é responsável pelos desastres? Vamos olhar esse outro gráfico aqui. Esse outro slide. Esse outro slide mostra que, da mesma maneira que os eventos extremos de precipitação estão crescendo, o aumento da população urbana no país, nas últimas décadas, cresceu exponencialmente. Hoje, mais de 80% da população do Brasil mora em cidades. E da população que mora no Brasil hoje, nós temos mais de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco, da maneira como se apresenta nessas figuras que eu coloquei aqui. Então, a combinação da ameaça da natureza com a ameaça social é que se transforma num desastre. Então, eu acho que esses são alguns elementos importantíssimos para nós podermos entender o cenário que nós vivemos hoje. Uma outra figura, senador, que eu estou colocando aqui, mostra exatamente para os principais municípios brasileiros o número de domicílios em áreas que estão expostas ao risco. Apenas na cidade do Rio de Janeiro, isso aqui é referente ao censo de 2010. Provavelmente esse gráfico, se nós olharmos o censo de 2022, nós vamos saber se o risco social cresceu ou não. Mas em 2010, nós tínhamos mais de 400 mil moradias apenas na cidade do Rio de Janeiro, de pessoas, de moradias em áreas de risco. Ou seja, o evento extremo associado com a área de risco e a população exposta é que faz exatamente o cenário para os desastres. Bem, considerando isso, em 2011, depois do desastre da região serrana do Rio de Janeiro, o governo federal tomou a decisão de criar um centro que pudesse detectar a ameaça da natureza, combinar com informações da ameaça social para emitir o alerta. E aqui vem uma informação importantíssima. O CEMADEM não é uma instituição de meteorologia. No Brasil, tem a falsa percepção de que um aviso meteorológico é a mesma coisa que um alerta de desastre. O aviso meteorológico é apenas um aviso da ameaça da natureza. O alerta do desastre é uma combinação do aviso da natureza com as informações que nós disponibilizamos ou que nós temos sobre a vulnerabilidade às pessoas expostas ao risco. O CEMADEM trabalha, considerando isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós monitoramos hoje mais de 1.000 municípios, aproximadamente 50% da população brasileira, e até hoje mais de 15 mil alertas foram emitidos. E aí eu vou fazer também um gancho para aquilo que o Armin falou, se o Brasil possui um sistema de primeiro mundo para a gestão de risco de desastres. Bem, eu tenho o orgulho de dizer, senador, que o Brasil é o único país do mundo que possui um sistema de monitoramento e alerta similar ao que o CEMADEM possui. Nenhum outro país do mundo possui um centro dedicado com equipe multidisciplinar que fez mapeamento de área de risco através de parceria com o Ministério de Minas e Energia, que fez parceria com o IBGE para informação dos alertas da população de áreas em risco, que possui parceria com os outros órgãos de meteorologia, como o INPE, com o Instituto Nacional de Meteorologia, com a Agência Nacional de Águas, com o Centro de Monitoramento da Aeronáutica,
Ou seja, nós temos hoje uma articulação muito grande de diferentes órgãos e, por isso, nós conseguimos ter um centro que é uma riqueza muito grande que o Brasil possui. Esse centro, por si só, não é o responsável pelo Plano Nacional de Gestão de Risco, como eu vou mostrar logo aqui, nessa outra figura. Aqui nós temos mais ou menos uma estrutura de como é que se articula o Sistema Nacional de Gestão de Risco. Todo esse sistema está debaixo, digamos assim, do Ministério de Desenvolvimento Regional e é articulado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. É a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil que tem, digamos assim, o guarda-chuva de todo esse plano. Como é que esse plano se articula para nós chegarmos até a emissão de um alerta, até a defesa civil, até os planos de contingência e resposta? Nós temos as instituições que coletam dados, as instituições que fazem a previsão de tempo, nós temos as universidades que fazem pesquisa. Essas informações, de alguma maneira, o CEMADEM centraliza essas informações, recebe essas informações, analisa e disponibiliza os alertas para o Centro Nacional de Gestão de Risco e Resposta, que é o SENAD em Brasília. O SENAD é a instituição que se articula com as defesas civis estaduais, as defesas civis 15 segundos. municipais, e dessa maneira o sistema funciona. E como eu estou no final, senador, eu gostaria só de fazer algum tipo de análise sobre o quanto nós tivemos sucesso dessa articulação nos últimos anos. Nós tivemos um grande desastre em Minas Gerais e Espírito Santo em janeiro de 2021, em que choveu em janeiro de 2021 muito mais do que choveu em janeiro de 2011. E o número de pessoas afetadas foi 20 vezes menor. Por que isso? Porque nós fizemos uma sala de crise entre o CEMADEM, SENAD, INPE, INEMET, Defesa Civil Estadual, Defesa Civis Municipais e conseguimos atuar articuladamente. O caso de Petrópolis, senador, foi um caso completamente atípico. Em Petrópolis, em 3 horas, choveu 260 milímetros. O que choveu em Petrópolis naquele dia, naquele local, seria um desastre em qualquer lugar do mundo. Se nós colocarmos essa intensidade daquela precipitação com uma área vulnerável, é que se transformou num desastre. Então, nós tivemos a infelicidade de ter uma chuva completamente anormal, numa área de alta vulnerabilidade social. E mais importante que isso, senador, que é outra informação que eu acho relevante de colocar, que o sistema meteorológico que levou aquele desastre, hoje não é possível de ser previsto com antecedência suficiente em qualquer país do mundo. Nós temos uma limitação da ciência meteorológica que possibilite fazer uma previsão do evento que aconteceu em Petrópolis com tamanha antecedência, diferentemente da precipitação que aconteceu ontem em Petrópolis. A precipitação de ontem em Petrópolis foi um sistema meteorológico diferente que foi possível fazer uma previsão com horas de antecedência. Então, essas são algumas informações que eu acho relevante de nós colocarmos para a população aonde estão os desafios, aonde estão os gargalos, mas também como é que é feita a articulação entre os diferentes órgãos hoje no nosso sistema. E para finalizar, eu quero novamente reforçar e parabenizar a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil pelo excelente trabalho que vem fazendo nos últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Oswaldo Luiz Leal de Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A palavra agora será passada ao senhor Clésio Marcos Denardim, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Senhor senador, Fernando Collor, muito obrigado inicialmente pelo convite e na sua pessoa eu parabenizo toda a mesa dessa comissão, que, na minha opinião, é absolutamente relevante para o nosso país, e o trabalho que o senhor e toda a
a mesa que promove esse ciclo de debates, já estamos no segundo, está de parabéns pela coragem de endereçar esse problema que tanto nos afeta. Então, em especial, aproveito agora a primeira oportunidade que tenho para interagir com Vossa Excelência, para parabenizá-lo pela Rio 92. Na época que o senhor foi presidente, tivemos o prazer e a honra de sediar esse evento no Brasil, e isso abriu um ciclo de pensamento na nossa nação que até hoje perdura, que passa pelo monitoramento dos nossos biomas, passa pela moratória da soja, que acabou com os problemas, pela moratória que levou a nosso produto ser aceito nos diversos mercados, o fato de endereçarmos corajosamente nossos problemas e monitorarmos e criarmos as ferramentas que hoje temos para o controle e o desenvolvimento sustentável no nosso país. Então, eu não tive a oportunidade até o presente momento de parabenizar Vossa Senhoria pessoalmente e tomo a liberdade de, neste evento, fazê-lo. Parabéns pela iniciativa, também parabéns pela iniciativa à época de abrir o nosso mercado, abrir o nosso país, para que hoje podemos ter acesso a produtos de alta tecnologia que nos permitem ser competitivos do ponto de vista científico e parte desse monitoramento que fazemos hoje, parte dos monitoramentos que evitam os desastres naturais, também é reflexo desse acesso a esses produtos especializados que existem. Gostaríamos que fossem todos, ou boa parte deles, fabricados no Brasil, mas que existem fora e nós temos acesso à importação, graças à sua visão também, que permitiu abrir o país a isso. Então, obrigado. Eu tomo liberdade de... Sei que não é o tema dessa mesa, mas eu tomo a liberdade de parabenizar Vossa Senhoria por essas duas grandes iniciativas no seu mandato enquanto dirigente máximo dessa nação. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, senador, eu que lhe agradeço. E, então, diante disso, agora eu passo a fazer algumas explanações que considero relevantes ao tema da mesa, se Vossa Senhoria me permite. A primeira é parabenizar os demais colegas aqui presentes, logo em seguida de Vossa Senhoria, dos demais senadores que nos acompanham, além dos nossos demais brasileiros que estão presentes online, em todas as plataformas, ao meu amigo e companheiro Armin, e outro amigo e companheiro Oswaldo, diretor do Senad, diretor do Semadem, que temos prazer de trabalhar conjuntamente. Depois também o tenente-coronel Sandro, o coronel Ednei, o Johnny Amorim Liberato. É um prazer dividir essa oportunidade com os senhores. Agora, para esclarecimento, senador, a missão do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ela se divide essencialmente em duas. Uma é contribuir para o desenvolvimento nacional e aumentar a autonomia nacional na questão de espaço e acesso ao espaço, a observação do espaço, pesquisas espaciais e desenvolvimentos de artefatos e plataformas espaciais. A segunda grande missão do nosso Instituto é os estudos das ciências da Terra observados a partir do espaço. E aí nós contribuímos, damos a nossa humilde contribuição para essa nação, oferecendo a previsão numérica do tempo. Eu tenho certeza que Vossa Senhoria sabe disso, mas a previsão numérica do tempo, a oficial previsão numérica do tempo do nosso país é feita aqui no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por uma simples razão, porque hoje os problemas de previsão numérica do tempo, eles são de curto prazo, previsões do tempo, eles são essencialmente problemas de valor inicial, ou seja, os dados que alimentam o modelo são tão importantes ou mais do que o próprio modelo meteorológico em si. E hoje, os insumos espaciais, os insumos advindos do espaço, os satélites meteorológicos que têm cobertura latino-americana e até inclusive parte da América do Norte,
eles são de fundamental importância para a acurácia dos modelos que temos hoje. Por isso, por essa razão, o INPE, historicamente, foi a instituição nacional federativa, né, atribuída para que se desse a previsão numérica do tempo, por esta razão. Então, claro, advindo daí, temos oportunidade de trabalhar com esses nossos parceiros, o Oswaldo, a mim e aí todos os demais colegas da Defesa Civil, oferecendo a previsão do tempo. 2 comentários que merecem atenção com relação à previsão do tempo, se Vossa Senhoria me permite também, é dizer o que repetir, estressar o que o Dr. Oswaldo já mencionou. Aquele evento ocorrido no dia 15 de fevereiro foi um evento muito localizado, muito denso e muito difícil de ser previsto. Ele talvez tivesse sido previsto se nós tivéssemos no nosso país um sistema de nowcasting, senador. Um sistema de nowcasting, para esclarecer para todos os cidadãos brasileiros, é um sistema de previsão que vai de 2 até 6 horas de previsão para o futuro. Isto é considerado nowcast. Então, nowcast, para efeitos didáticos, vai até 6 horas. Depois nós temos a previsão do tempo. A previsão do tempo começa em escalas que vão de horas a mais de 6 horas, obviamente, fração de dias, dezenas de dias, e aí nós vamos para subsazonal, que é a parte climática, já entrando na parte da previsão climática do tempo. Então, hoje, o nosso país ainda não conta com um sistema de nowcast, ou seja, um tempo de previsão imediata. Vamos traduzir do inglês assim, previsão imediata do tempo. Nós ainda não contamos com isso. Mas, para nossa satisfação, eu gostaria de aproveitar também essa oportunidade para informar que estamos trabalhando nisso. O INPE, junto com outras instituições federativas, também da federação, junto com o Sensipan, do Ministério da Defesa, e junto com o INMET, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estão trabalhando em conjunto para desenvolver esse sistema para o nosso país. Quiçá, nós conseguiremos prever sistemas emergentes e tão robustos e explosivos como foi esse do dia 15 de fevereiro, que causou essa tragédia lá em Petrópolis. O evento do dia 20, ontem, como Vossa Excelência se refere, ele foi previsto nas nossas previsões no dia 16/3. Então, 4 dias antes, porque foi um sistema de baixa pressão, um sistema bastante amplo, fácil de ser previsto, nós já conseguimos prevê-los e tivemos a oportunidade de manter a nossa muito boa relação com o CEMADEM e com o SENAD, e ambas instituições tomaram as ações em tempo para que não houvéssemos mais danos, além daqueles já tragicamente causados por um evento que não conseguimos prever no dia 15 de fevereiro. Por conta da sua... Não foi previsto por conta da sua natureza, para que fique bem claro disso. Então, esses são os 2 pontos que eu gostaria de pontuar na questão da meteorologia, senador. E eu gostaria também de falar um pouquinho do Disaster Charter, que o Armin mencionou na sua fala inicial também, meu outro grande colega do Senad. De fato, o INPE, por ser uma instituição que produz insumos espaciais, nós fazemos imagens do território brasileiro, que não são simplesmente para o monitoramento dos nossos biomas, apesar de isso ser absolutamente relevante e importante, também servem para a análise de impactos, como o que ocorreu em vários eventos citados pelo meu colega Dr. Armin. Nós, através desse que nós chamamos de Disaster Charter, ou seja, Carta para Desastres, nós temos um pool de agências onde o INPE está inserido,
e o INPE é o órgão que dispara as agências. Como funciona isso para esclarecimento do cidadão brasileiro? Cada vez que um evento de desastre natural ocorre, o INPE é acionado e o nosso funcionário, o nosso pesquisador responsável, ele aciona todas as agências espaciais do mundo que operam satélite naquela região. E todas as imagens e informações satelitais disponíveis são cedidas para o país afetado para que ele tome a melhor ação no tempo mais rápido possível, de forma mais adequada possível. E nós fazemos isso nessa cooperação estrita que temos com o Senad e com o CEMADEM na questão dos desastres naturais. Então, eu agradeço, meu colega Armin, por ter citado a nossa ajuda e continuaremos ajudando. Conte conosco, conte com o INPE sempre que a Defesa Civil encontrar esse desastre e para nossa... usaremos toda a nossa estrutura para atender a população afetada, seja ela brasileira ou, se assim desejar, toda a América Latina, porque nós já atendemos, inclusive, a Argentina, atendemos outros países, como terremotos no Chile, no Peru, e teremos prazer em atender todos os nossos vizinhos, exercendo essa nossa boa vizinhança que temos aqui na América Latina. Como o Brasil é, né? Um grande parceiro para todos esses países. Então, continuaremos, conte conosco para tudo que for necessário nesse aspecto. Agora, para finalizar, eu não vou tomar todo o tempo, eu vou tentar ser breve, eu gostaria de falar de dois recentes avanços que nós temos feito aqui na instituição, que talvez ajudem a mitigar futuros eventos como esse. O primeiro diz respeito ao nosso novo modelo que estamos desenvolvendo, senador. O INPE está trabalhando num novo modelo numérico para a previsão do tempo, nos melhores moldes dos grandes centros meteorológicos do mundo, da Europa e dos Estados Unidos. É um modelo que vai de uma escala que vai do nowcast, ou seja, da previsão imediata, inclui a previsão do tempo, 3, 4, 5, 7 dias, inclui 10 dias, que vai beneficiar a nossa, não só os desastres, mas a nossa agricultura também, senador. E é extremamente importante para a irrigação e para a hora de semear e plantar, incluindo também subsazonal, análise de previsão de mês e todo o clima, que nós já fazemos, que é a análise ano a ano e climática para décadas para o futuro, que o INPE já faz. Então, esse modelo vai ser bem completo. Além disso, senador, ele vai ter uma grade adaptativa. Dependendo do interesse, a grade pode ser de alta resolução ou pode ser a grade convencional para a previsão do tempo. Então, é um modelo comunitário para toda a América Latina, como nós já fazemos. Aliás, me permitam uma correção. Eu falei que nós fazemos a previsão para todo o Brasil. Na verdade, o INPE faz a previsão numérica para toda a América Latina. E nós oferecemos gratuitamente para todos os nossos parceiros, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia, todos os nossos parceiros recebem a previsão numérica do tempo gratuitamente. Inclusive, o Itamaraty está sempre lembrando dessa nossa boa relação com os nossos vizinhos. Desculpa, fechando o parênteses, senador, peço perdão, e voltando para o ponto, para o modelo que eu vinha falando. Outro ponto importante desse modelo, além da questão da grade adaptativa e a questão das escalas de tempo que ele fará a previsão, ele também é um modelo baseado na comunidade científica, senador. Então, ele envolve 30 pessoas de 15 instituições que passam pelo Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Eu não vou citar todos porque eu vou cometer o deslize de esquecer algum importante parceiro e vou depois ser criticado por isso. Então, eu faço questão de dizer que 30 parceiros de 15 instituições diferentes dos mais diversos estados da nação estão contribuindo para isso.
E a primeira entrega desse modelo, a primeira versão desse modelo deve estar pronto em 3 anos. O que difere um pouco dessa sensação de urgência que nós temos. A pesquisa e o desenvolvimento, para ser sólido e sustentável, ele toma um certo tempo. Outro ponto, outra notícia boa que eu queria compartilhar através dessa oportunidade que o senador nos oferece e nos possibilita para toda a população brasileira, é a questão do supercomputador, senador. Todo mundo já deve ter visto na imprensa que quando eu assumi a direção do INPE, há um pouco mais de um ano atrás, eu assumi a direção do INPE com o Tupã já decretado o final de vida dele. O final de vida do nosso supercomputador foi decretado em 2017. E quando eu assumi o INPE, um dos meus compromissos foi colocar um novo supercomputador à disposição para a previsão do tempo, para evitar justamente que nós perdêssemos a continuidade dessa defesa que nós temos, que é a previsão do tempo para todo o território nacional. Eu tenho a grata satisfação de informar Vossa Senhoria e todos os demais senadores que nós já colocamos o EGEON. EGEON é um novo supercomputador que vai substituir o Tupã e já está operando. E graças ao Senado, e aí eu vou pedir licença para o senador para fazer um agradecimento a todo o Senado brasileiro que votou a favor da liberação do FNDCT, permitindo que o INPE recebesse os recursos para a compra do novo supercomputador que vai completar o EGEON e vai permitir que nós possamos finalmente desligar o Tupã, que já está com o final de vida decretado. Então, eu quero fazer esse parênteses para parabenizar todo o Senado, através da figura do senador Fernando Collor de Mello. Eu peço, por favor, se Vossa Excelência me permitir, fazer esse agradecimento a todo o Senado e transmita, por favor, a todos os senadores o meu profundo agradecimento e o meu reconhecimento por essa magnânima decisão, liberando o FNDCT. Nós, esse ano, vamos receber 60 milhões e até o final do ano nós já vamos ter um novo supercomputador operando aqui no INPE. Muito obrigado ao Senado por essa decisão absolutamente inteligente e relevante para a nação brasileira. Parabéns a todo o Senado pela decisão. Então, essa é a segunda notícia. Pois não, desculpa, senador. Não, muito obrigado. Agradeço em nome de todos os senhores e senhoras senadoras pelo seu agradecimento. Nós é que agradecemos. Obrigado, senador. Então, essa é a segunda grande notícia que eu gostaria de trazer aqui, que é um agradecimento não meu. Eu não faço em meu nome, eu faço em nome do nosso ministério. O ministro, o astronauta Marcos Pontes, quando me escolheu para ser o diretor do INPE, ele falou que o INPE é uma caixa de ferramenta para todas as demais instituições. E esse tem sido o meu moto, um pouco orientado pela sua liderança, senador, que começou em 92, com a Rio 92, com esse ímpeto de ser uma liderança, uma potência ecológica, um pouco orientado pelo meu ministro, que guia o Ministério nesse exato momento, atendendo às suas solicitações e às suas orientações, como ser caixa de ferramentas, usar o INPE para atender os demais ministérios. E acho que o senhor pode testemunhar, através da fala do Dr. Oswaldo e do Dr. Amin, que nós tentamos fazer o nosso trabalho com a maior maestria possível. E falar também, senador, se o senhor me permite, atendendo já a sua solicitação de responder aos cidadãos, de que, sim, existe uma verba, o doutor Amin já falou sobre isso, para alguma emergência. Existem também verbas para pesquisa, e ela vem através ou do CNPq ou do próprio FNDCT, quando se trata para a questão de renovação do parque de instrumentação, que permite a pesquisa e a utilização para atendimento das necessidades da nação e o desenvolvimento de satélites, como, por exemplo, um satélite para monitoramento hídrico. E também, esse foi a pergunta do cidadão João Vitor Paulo, do Espírito Santo, que o senhor mencionou, para que seja respondido. Estou fazendo, então. A segunda que o senhor mencionou também, que eu anotei aqui, foi se nosso sistema se equipara 15 segundos. a sistemas de primeiro mundo. De fato,
Nós não podemos comparar diretamente, por exemplo, os Estados Unidos têm 122 escritórios da NOAA espalhados pelos Estados Unidos. Nós gostaríamos de ter algo similar a isso, mas temos alguns escritórios do IMET espalhados pelo Brasil. Não podemos nos equiparar de igual para igual. Mas sim, nós temos ferramentas equivalentes. Então, eu não fico triste com o que eu vejo hoje. Eu fico muito esperançoso. Resta uma preocupação, senador, e aí, se o senhor me permite fazer um pequeno apelo à Vossa Senhoria, é a questão dos recursos humanos. Recursos humanos para a pesquisa e para o desenvolvimento tem sido um problema recorrente na nossa área. Esse, se o senhor me permite apontar, talvez seja o principal problema para ser endereçado na questão do atendimento ao cidadão. Com isso, eu aproveito mais uma vez para agradecer Vossa Senhoria pelo convite e se o senhor me permite, retribuí-lo. Vossa Senhoria está convidada a fazer uma visita ao INPE, aqui em São José dos Campos, quando terei prazer de receber o senhor e quem mais o senhor quiser trazer para ser acompanhado, para que visite as instalações onde nós construímos o satélite Amazônia 1, o primeiro satélite 100% nacional, totalmente concebido e desenvolvido no Brasil. Muito bem, muito obrigado e meus parabéns ao senhor Clésio Marcos de Nardim, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE. Passo a palavra ao senhor Coronel Edirlei Viana da Silva, diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Boa noite. Me ouvem? Sim. Boa noite. Muito bom. Excelentíssimo senhor senador Fernando Collor, muito obrigado pelo convite e por termos essa oportunidade de participar de uma audiência tão importante para a nossa instituição, para o nosso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Em nome do nosso comandante-geral, Coronel Edgar Estevo, eu agradeço Vossa Excelência e espero, já tem sido notadamente produtivo. Espero também poder contribuir da forma como foram os demais palestrantes que me antecederam. Parabenizo também pelo trabalho, pela iniciativa e, de certa forma, nos honra realmente estar participando desse evento. Quero também cumprimentar o senhor Armin, diretor do Senat, cumprimentar aqui os centros de excelência que nós possuímos na área de monitoramento e alerta de desastres, que é o nosso Sistema DEM e também o INPE, localizados aí no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, uma região que eu tenho uma estima muito grande por ser filho aí da região, da terra, apesar de estar no estado de Minas Gerais, sou oriundo do Vale do Paraíba, em São Paulo, conheço bem passei muito aí em frente ao Madeira e o INPE. Um forte abraço, é um prazer poder estar falando com os senhores. E são realmente, quando eu falo centro de excelência, não é da boca para fora, são referências, e a gente tem muito orgulho aqui no Brasil, acho que por termos essas duas referências nacionais que extrapolam as fronteiras do nosso país. O senhor Tenente Coronel Sandro Corrêa, dileto amigo aqui de Minas Gerais, grande amigo, coordenador adjunto da Defesa Civil, demais companheiros, pessoas que nos assistem, para nós realmente é uma honra. Eu queria dizer, senador, que agradecer as palavras do senhor diretor, Armin, dizer que o Corpo de Bombeiros ele teve a honra realmente de sair das fronteiras. Tivemos a oportunidade de estar desenvolvendo 2 trabalhos humanitários que nos dignificam, nos colocam num patamar bastante elevado e que a gente se orgulha realmente muito. A gente agradece o governo federal por isso. Foi um trabalho em Moçambique, por a ocorrência de 2 ciclones. Nós estávamos lá com uma equipe em razão do primeiro ciclone e durante a nossa atuação o país foi assolado por um segundo ciclone. E também no Haiti, em virtude de um terremoto. Então, as ações humanitárias, eu acho que contribuirá. Acho que quem mais saiu
gratificado daquela situação. Acho que quem mais foi ajudado foi o próprio Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pela oportunidade de estar ajudando além das nossas fronteiras. Além disso, eu acho que vale a pena ressaltar a atuação do CBM-MG também em outros estados, e é muito importante a atual situação do nosso atual comandante-geral, que é o coronel Edgar Estevam. Hoje ele exerce um cargo muito importante, que é o presidente dos Conselhos Nacionais de Comandantes Gerais de todos os corpos de bombeiros da Federação. Então, essa busca realmente pelo fomentar, né, o ciclo completo de proteção e defesa civil, isso não é mais uma percepção só apenas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Com essa função que ele ocupa, isso é disseminado para todos os estados da federação. E ele não abre mão disso. Para se ter uma ideia, nós temos como um dos nossos objetivos estratégicos, constante no nosso plano de comando, estimular as ações preventivas e proporcionar respostas eficientes a desastres. Com base nisso, nós temos alguns programas suporte, né, que são fomentar as cidades resilientes, programa Cidades Resilientes, e a capacitação em proteção e defesa civil. Isso de uma forma integrada com todos os corpos de bombeiros da federação. Além disso, e também cumpre nos ressaltar que o Corpo de Bombeiros ele desenvolve projetos de capacitação em proteção e defesa civil, tendo como público-alvo os militares da corporação e, principalmente, as Compidex, que são as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, além dos órgãos governamentais, comunidades e demais integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essas capacitações, elas são tanto nas áreas de gestão do risco de desastre, quanto na área de gestão de desastre, de modo que todos os atores integrantes do sistema recebam capacitação quanto às formas de prevenir novos riscos de desastres, de mitigar os riscos existentes, de se preparar para as ações de resposta, caso ocorra um desastre, e de realizar ações de resposta e recuperação mais eficiente em caso de ocorrência de um desastre. Então, nós temos um planejamento focado nessa área, e eu acho que, de forma resumida, senhor senador, a gente traz um pouco assim das ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros. Eu acho que a gente já teve a grata satisfação de receber aqui também, durante um seminário, durante um curso, né, de capacitação de todo o nosso efetivo, o nosso coronel Alexandre Lucas, né, que teve a oportunidade de nos brindar aqui com uma palestra que enriqueceu o nosso curso. Diversas ações são desenvolvidas, mas focando principalmente, como foi dito pelo nosso diretor Armin, nos municípios. Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ele não tem uma capilaridade completa, assim como a Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Nós estamos presentes em apenas 81 dos 853 municípios de Minas Gerais. Então, o caminho encontrado realmente é fomentar, capacitar as coordenadorias municipais de defesa civil nas ações e execução do ciclo completo de defesa civil. De uma forma resumida, eram essas as nossas palavras. Quero mais uma vez agradecer, nos colocar à disposição em todas as ações que sejam necessárias no sentido de salvar. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Coronel Edirlei Viana da Silva, diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, e passo agora imediatamente a palavra ao senhor Tenente Coronel Sandro Correia, que é coordenador estadual adjunto de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Boa noite, senhor senador. Todos me ouvem? Sim. Boa noite, senhor senador. Boa noite. Agradeço a oportunidade. Cumprimento a todos os participantes aí da nossa mesa e dizer que o meu respeito aqui a todos e principalmente àqueles que desenvolvem os nossos sistemas de informações e alertas, o CEMADEM, o Serviço Geológico do Brasil, o INPE, o CPRM. Eles é que nos dão todo o suporte de defesa civil no Brasil e fazem um trabalho maravilhoso. Sem eles, nós não estaríamos na excelência que estamos hoje em termos de defesa civil. Muito obrigado a todos esses órgãos. Tá? Eu queria passar um parâmetro sobre o desastre sofrido
por Minas Gerais nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Passar alguns números para os senhores aqui, para os senhores terem uma ideia da magnitude do problema que nós ainda estamos enfrentando. Em menor magnitude nesse momento, mas ainda estamos enfrentando. Nós tivemos, senhores, 30 óbitos de dezembro até a presente data. Nós tivemos, no número acumulado, absoluto, 9.538 desabrigados e 60.593 desalojados, perfazendo afetados diretamente em torno de 70 mil pessoas. Nós estamos hoje, senhores, com 449 municípios em situação de emergência devidamente decretada. Para vocês terem uma ideia do quanto nós sofremos com essas chuvas, né? No estado com 583.528 quilômetros quadrados, um pouquinho maior que a França, né? Com 21,5 milhões de pessoas. Nosso estado sofreu sobremaneira com as chuvas, né? Então, senhores, continuando com relação aos números, neste período, né, nós fizemos 1.200 atendimentos, né, com distribuição de ajuda humanitária em torno de 800 toneladas e 80 mil itens. Para os senhores terem uma ideia, já entregues na ponta da linha, né? Em muito está nos ajudando o governo federal, já com 14.874.000 em ações de resposta e 16.176.401 reais em ações de reconstrução. Ainda temos processo em andamento na Secretaria Nacional de Defesa Civil e já agradecemos aí o senhor Coronel Lucas pelo apoio incondicional que tem nos conferido com relação a recursos, né, para nós passarmos para os municípios, e em relação ao Estado de Minas Gerais, nos foi repassado 10 milhões para ações humanitárias, né? Dizer também que, com relação às ações de prevenção de Minas Gerais, no ano de 2021 foi desenvolvido um projeto de distribuição de kits. O kit composto por uma viatura diesel 4x4, mais um notebook, uma trena digital e coletes de defesa civil para 479 municípios dos 853 municípios de Minas Gerais. Isso aí foi, eu falo com o pessoal lá que isso foi um gol de placa, porque isso aí, na nossa opinião, e na avaliação atual, isso aí preservou muitas vidas. Nós tivemos 30 óbitos, infelizmente, mas se não fosse essa ação bem articulada do Estado de Minas Gerais, nós não teríamos esses números hoje. Nós poderíamos ter números muito mais expressivos. Para que os senhores tenham uma ideia, nós temos testemunhos de prefeitos dizendo: recebi a viatura num dia e no outro dia eu estava salvando pessoas. Então, foi uma ação assim, muito providencial de Minas Gerais com relação à prevenção. Isso nos ajudou também no momento, né, de combate ao problema que estava acontecendo, né? Nós temos também um sistema de envio de alerta em que a pessoa cadastra o seu CEP junto ao sistema SMS de mensagens, no número 40199, e nós fazemos a divulgação de acordo com a emissão daquele CEP da pessoa. Ela fica sabendo o que pode acontecer em relação àquela localidade que ela está morando, ou que ela vai fazer uma visita, uma cachoeira que vai fazer um entretenimento, por assim dizer. Então, nós temos também essa ferramenta de aviso, além de Facebook, hoje o Instagram, que tem uma adesão muito grande, e outras redes sociais, não é? O nosso gargalo hoje, como já foi dito anteriormente pelo senhor Armin e pelo coronel Edirley, são os municípios. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.608, que fala das responsabilidades com relação à defesa civil. E ela atribui a responsabilidade primária ao município. Mas esses municípios, muitos deles não estão preparados para uma atuação em defesa civil.
né? Como o senhor Armin falou, a rotatividade de pessoas, ela influencia bastante, né? Muda-se lá o executivo e nessa mudança as pessoas que estavam ali já capacitadas, treinadas para aquela atividade, são retiradas, são realocadas e vêm outras pessoas, muitas vezes pessoas sem aptidão para aquela atividade. Isso é um grande gargalo. Hoje, dos 853 municípios, nós temos Compidec instalado em 766, mas com efetividade de trabalho, nós temos em torno de 60% disso. Né? Então, qual que é a nossa ideia hoje? É trabalhar essa capilaridade de defesa civil dentro do Estado, de modo que tenhamos os municípios com pessoas capacitadas, treinadas para atuação em defesa civil. Nesses que nós já temos os nossos grupos de trabalho, o WhatsApp e outras plataformas, nós conseguimos startear alertas, nós conseguimos startear recomendações, né, porque o sistema de defesa civil ele não é hierarquizado, né? Então nós passamos recomendações, os municípios vão seguir se for de interesse, mas a maioria deles segue por causa da confiança na nossa experiência de muitos anos em termos de desastre. Né? Então a nossa ideia é completar com esses kits aí os municípios que ainda não possuem, né? A partir de agora, conseguindo recurso, seja pelo próprio Estado ou emenda parlamentar, para que nós finalizemos esse projeto tão bem sucedido. E fazer também a capacitação daqueles que não estão ainda treinados e habilitados para fazer o serviço de defesa civil. Para que os senhores tenham uma ideia, no auge do problema, em determinado dia nós tivemos dois óbitos por soterramento, no outro dia mais 3. Naquele momento eu mandei startear uma mensagem para todos as Compidec, né, as coordenadorias municipais, para que fizessem vistoria em todas as edificações que estavam próximas a barrancos, né, e retirassem as pessoas de imediato, caso verificassem o risco iminente, que nós trabalhamos com essa expressão. Quando há risco iminente, vamos tirar as pessoas para preservar as vidas delas, levando para um local seguro, seja a casa de parentes, seja um abrigo disponibilizado pela prefeitura. E a partir dessa mensagem, nos outros dias que sucederam, não tivemos mais problemas de soterramento de pessoas. Então, a gente tem que ficar ligado 24 horas nessas situações aí de desastre e enxergando os cenários que estão sendo desenhados aí, seja pela questão climática, seja pelo histórico crescimento da ocupação desordenadas que nós temos nas grandes cidades, não é? Então, isso aí é o que aflige a população. E populações ribeirinhas, populações que podem ser surpreendidas por uma elevação de nível de rios de uma forma abrupta. Finalizando, senhores, nós estamos agora, como eu já disse, já tentando fortalecer essa questão dos municípios e nós enxergamos um futuro melhor nisso aí com relação a essas situações, porque o próprio desastre, como nós tivemos mais de 50% dos estados, dos municípios de Minas Gerais em situação de emergência devidamente decretada, nós hoje temos um interesse da população, principalmente dos prefeitos, em participar da defesa civil. Né? Aconteceu numa situação difícil, né? Que é a dor, mas está acontecendo agora essa mobilização dos prefeitos com relação à defesa civil. Muitos agora nos ligam pedindo já o kit, né, a viatura e os demais materiais que eu falei, pedindo treinamento, pedindo capacitação, querendo estruturar suas defesas civis municipais, e o caminho é esse. O caminho é quem está mais próximo do problema naquele momento. O Estado, é claro que vai atuar em apoio, vai chegar às localidades, mas nós precisamos de uma força atuante naquela localidade com relação àquelas pessoas que estão mais perto do problema. Eu agradeço a atenção de todos, estou à disposição aí para qualquer indagação.
Grato ao senhor Tenente Coronel Sandro Correia, coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, ou de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. E passo agora a palavra ao senhor Johnny Amorim Liberato, analista técnico de Proteção e Defesa Civil da Confederação Nacional dos Municípios. Boa noite a todos. Os senhores estão me ouvindo? Sim. Boa noite, senador. Boa noite a todos aí da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do CEMADEM, do coronel representante aí do Corpo de Bombeiros de Minas e também de Minas Gerais, e da Defesa Civil do Estado de Minas, que eu acompanhei bastante, vários anos que nós estamos trabalhando com a temática de defesa civil. E a Confederação Nacional de Defesa Civil, apesar de nós estarmos trabalhando aqui desde 2014, alguns anos, ainda é novo, né, no caso a área de defesa civil na CNM, mas nós já, no caso, também acompanhamos de perto essa situação, principalmente nos municípios, né, senador? Então, nós verificamos que os municípios são diretamente afetados pelo desastre. É a população dos municípios que são diretamente afetados. Nós verificamos que um número maior de vítimas, o número de vítimas vem aumentando a cada ano. E são vítimas fatais e também são vítimas direta e indiretamente afetadas no âmbito do município. Nós verificamos que, se os senhores me permitem, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil realmente ele vem, com relação à legislação, melhorando a questão da solicitação do monitoramento e gestão de riscos. Mas nós verificamos também que os municípios ainda têm muita dificuldade em estar acionando o Estado e o governo federal, principalmente o pós-desastre. E a nossa solicitação é que os senhores aí dentro do sistema verifiquem e possam auxiliar nós, município, que pedem socorro diretamente aos governos estaduais e federais na questão pós-desastre. Por quê? O que a gente verifica aqui, a CNM, a área de defesa civil, no atendimento direto dos prefeitos e dos coordenadores municipais de defesa civil, a gente verifica que eles têm muita dificuldade em solicitar o apoio pós-desastre junto ao governo federal e estadual também. Então, a gente ainda tem essa dificuldade e a gente verifica que os municípios ainda têm essa dificuldade muito grande de estar solicitando e vencer a legislação do Sistema Nacional de Defesa Civil, principalmente na solicitação de recursos pós-desastres. Muitos municípios e muitos prefeitos acabam desistindo de solicitar esse apoio. Eles começam fazendo o devido plano de trabalho, fazendo o levantamento dos danos e prejuízos causados, eles se disponibilizam e na hora do desastre vocês sabem que eles precisam do apoio de todos. Na hora do resgate, de busca e salvamento das vítimas, os municípios contam diretamente com o apoio imediato de todo o sistema, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança pública e também dos outros órgãos de gestão de riscos e prevenção de desastres. Mas a grande dificuldade dos municípios é essa dificuldade, é o pós-desastre, a população como que ela fica sendo assistida pós-desastre. Realmente a gente verifica, e se os senhores me permitem, principalmente nessa questão de monitoramento, a gente avançou bastante com tecnologia, com pessoas que realmente estão capacitadas, mas a população ainda precisa muito da assistência da União e dos estados, principalmente na capacitação e na mudança, inclusive naquela mudança cultural que a gente chama, que a população diretamente afetada, que está lá na área que realmente é vulnerável, que está na área de risco, que ela diretamente afetada e ela talvez ainda ela não tem noção do perigo que ela se encontra naquele local, justamente porque ela ainda não tem onde morar. Então, às vezes, ela perde um pouco a noção, às vezes por passar por vários anos naquela mesma situação em que realmente ele ainda não foi diretamente afetado de modo mais grave em relação a um desastre de deslizamento de terra ou inundação, que seja. Então, a gente verifica que ainda tem muita dificuldade. A gente verifica que a legislação do Sistema Nacional de Defesa Civil para esse tipo de tema, principalmente na solicitação de recursos pós-desastre, na reabilitação, na reconstrução do cenário afetado do desastre, a gente verifica que os municípios têm essa dificuldade. E a dificuldade maior, inclusive o coronel Sandro Corrêa estava conversando, o nosso coordenador de Defesa Civil do Estado de Minas,
com a licença do senhor, coordenador, a gente sabe que não é só em Minas Gerais que os municípios têm essa dificuldade, é o Brasil todo. E a gente vê que a grande dificuldade também dos municípios é de criar, até que a legislação ainda permite a criação até rápida da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, mas de manter é muito difícil para o município, porque os prefeitos, às vezes, eles têm muito mais, têm outras prioridades, como educação, saúde, e às vezes eles não comportam nem de manter a folha de pagamento nessas áreas aí que eu acabei de mencionar. Então, a Defesa Civil ela fica em segundo plano justamente porque os municípios não têm essa condição de estar, no caso, ter o devido apoio dos estados do governo federal na manutenção da Defesa Civil. A gente sabe que a Defesa Civil, a gente é um órgão de gestão e articulação de monitoramento de desastres que tem que ser 24 horas por dia. Não só a questão dos desastres bruscos, que é relacionados a excesso de chuva, mas também os outros desastres, que é aqueles desastres relacionados à seca, que a gente sabe que tem município, principalmente na região Nordeste, que fica o ano todo sofrendo com os desastres relacionados à seca. Então, tem muita dificuldade, vários municípios, a população, principalmente aquela população lá que está esquecida, lá no sertão de algum município do Nordeste brasileiro, que fica com muita dificuldade até para ter acesso à água de qualidade para beber, para consumo humano. Então, a gente sabe que, às vezes, vocês me perdoem a crítica, mas a gente vê que alguns programas federais ainda deixam um pouco a desejar, principalmente na questão da gestão do convívio com a seca. Na região Nordeste, a gente verifica isso, que a gente tem alguns gargalos com relação a alguns programas federais, com relação à dessalinização da água, por exemplo, a consumo humano nas regiões mais diferentes, que não tem saneamento básico. A gente sabe que essa dificuldade é muito grande. E aí a CNM pede esse apoio do governo federal e dos demais entes aí da federação para juntar um pouco mais os municípios. A confederação é um órgão que pode servir de elo, com relação a isso. A gente sabe que ainda tem esse gargalo e tem esse abismo entre municípios, estados e governo federal, principalmente nas ações que requer recursos financeiros, técnicos, materiais e financeiros para as ações de gestão de risco e prevenção de desastre. Os municípios têm muita dificuldade até de verificar quais são os órgãos que ele deve acionar quando ele, por exemplo, está com problema com inundação de asfaltamento e que algumas obras foram danificadas, também que residências, habitações que foram totalmente destruídas ou danificadas por uma inundação que seja. Então, a gente vê a dificuldade diretamente dos prefeitos. Os prefeitos, quando eles vêm aqui, eles não sabem nem quem acionar para solicitar a recuperação dessas residências. Eles vêm com plano de trabalho e a gente orienta, entra em contato com a Defesa Civil, com as demais secretarias, e a gente vê que o governo federal e os estados, apesar de eles estarem ali conversando junto com o município, eles ainda está faltando aquela sensibilidade de, por exemplo, promover aquelas ações junto ao município, principalmente lá no gabinete, junto àquelas populações de áreas de risco. Está faltando aquela promoção, talvez pela mídia, pelas TVs e jornais, aquele feeling junto com a população e as prefeituras, de estar fazendo monitoramento junto com os municípios, de estar orientando os municípios. Quando o município ele começa a querer criar sua defesa civil municipal, ele tem muita dificuldade até mesmo de criar e de saber qual o órgão que ele vai acionar. Ele vai acionar a defesa civil estadual, ok, mas depois, como é que eu faço para continuar? Quem são os órgãos que podem estar me auxiliando na manutenção da minha defesa civil municipal? Como é que ela funciona? Principalmente os municípios de pequeno e médio porte, eles necessitam desses recursos. E aí a gente verifica como acabou o Tenente Coronel Sandro, da Defesa Civil do Estado de Minas, ele fez uma menção muito importante. Não tem como manter uma Defesa Civil municipal se na próxima gestão o prefeito ele não é eleito ou ele já deixa o cargo e aí ele vai promover sua nova equipe e começar uma Defesa Civil do zero. Então, quando a gente vê que a gestão de risco no Brasil, principalmente na questão de prevenção, a gente ainda deixa muito a desejar. E o gargalo entre prevenção de desastre e o pós-desastre, de reconstrução, é muito grande. A gente vê que a promoção de recursos para a prevenção de desastre no Brasil ainda é muito irrisória.
Desculpem a crítica, senhores, a gente sabe que a tecnologia tem isso, é macros, mas a gente está falando do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde o principal afetado pelo desastre é o próprio município. E muitos municípios ficam anos e anos tentando se recuperar de desastre que ele sofreu no decorrer dos anos. A gente pode fazer menção, inclusive, Coronel, com relação, viu, senador, com relação a Brumadinho, e também com relação a Mariana, que até hoje os municípios estão tentando se reerguer, e principalmente aquela população que foi afetada ainda não foi devidamente assistida como a gente gostaria que fosse. Né? Muitas pessoas ainda não têm a sua residência própria ainda. Né? Então, tem algumas prefeituras que vão ficar anos ainda. A gente pode fazer menção de Petrópolis agora, que os senhores sabem que vão durar anos e anos para se recuperarem e talvez nem ainda se recuperem totalmente. Então, meu apoio, minha solicitação, em nome da CNM, em nome do presidente da CNM, que é o senhor Paulo Sukoski, é que a gente procure melhorar as política pública nacional de proteção e defesa civil, com relação à gestão de risco, prevenção de desastre, a monitoramento da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que ela realmente seja atuante, né? Como a gente fala do fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil, da gestão de riscos, da articulação, a gente precisa muito do apoio ainda do governo federal, dos estados também nem se fala. E a gente precisa muito que os senhores entendam e melhorem a política nacional de defesa civil com relação à questão da captação de recursos para ações de pró-desastre. Eu posso fazer menção do FUNCAP, que é o Fundo Nacional de Calamidade Pública. Hoje ele talvez ainda não está operante como deveria. Né? O Fundo Nacional de Calamidade Pública é um órgão extremamente importante. A gente sabe que quando o município é afetado por desastre, dependendo da dimensão do desastre, são milhões e milhões de reais que o município jamais vai ter condições de ter, principalmente de pequeno e médio porte, que vão ter condições de estar recuperando aquela área afetada. E ele precisa muito desse apoio. Então, a gente ainda precisa melhorar o sistema, principalmente na questão de gestão de riscos em âmbito local, na prevenção em âmbito local, naquela questão de estar tratando diretamente com a população, principalmente aquela população que mora nas áreas de risco, que estão ocupando áreas de risco e que realmente alguns municípios, a prefeitura não tem, por exemplo, a gente fala na questão do mapeamento de áreas de risco. Às vezes tem município que talvez até a Defesa Civil Nacional e as Defesas Civis estaduais podem disponibilizar um recurso, um veículo qualquer para você fazer a mapeamento das áreas de risco. Mas a gente sabe que a manutenção desse veículo para o município, dependendo da dimensão, do tamanho do município, ele não tem condições nem de colocar a gasolina e fazer a devida manutenção desse veículo, principalmente das equipes, de equipe qualificada para as ações de defesa civil. Esse aí é o meu apoio, senador. Senhores, eu peço até, no caso, desculpas aos senhores com relação, mas esse é um apelo que a DCNM está solicitando, fora outros projetos que a gente pode melhorar, vários outros programas federais de gestão de risco que a gente pode estar melhorando, e aí eu me coloco à disposição para a gente estar, no caso, discutindo isso aí junto com os municípios, porque a Confederação Nacional de Municípios é uma representante maior dos municípios, apesar de ser uma entidade privada, mas ela é a representante maior dos municípios. E nós sabemos que o município é o principal afetado por um desastre quando ele ocorre, principalmente aqueles de grandes dimensões. Obrigado a todos e uma boa noite, que me coloco à disposição. Obrigado, senador. Muito obrigado ao senhor Johnny Amorim Liberato, analista técnico de proteção e defesa civil da Confederação Nacional dos Municípios. Eu gostaria de dar o meu testemunho pessoal a respeito do trabalho realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. É uma associação que vem prestando enormes serviços ao municipalismo brasileiro. Os grandes temas em debate e em que estão envolvidos os interesses das diversas prefeituras do nosso país, a CNM sempre está encabeçando. Grandes movimentos aqui em Brasília são realizados sob a coordenação da Confederação Nacional dos Municípios. E ninguém melhor para fazer essa articulação com os municípios, entre os municípios e os agentes federais e estaduais, do que a própria Confederação. Nós temos diversas instâncias também
dos prefeitos do país nas associações locais e estaduais. Nós temos também agora os consórcios nos estados, em que formam consórcios sobre a questão do saneamento, consórcios na questão da água, consórcios na questão de estradas. Enfim, esses consórcios fazem com que municípios se reúnam, municípios próximos uns dos outros, são vários consórcios. Então, aqueles municípios mais próximos, eles se reúnem, elencam os seus principais problemas e veem como solucionar esses problemas que são comuns a um menor custo e no menor prazo de tempo. Essa articulação vem dando muito certo e muito resultado em todo o país. No que diz respeito à questão da água e do saneamento, esse é um problema histórico que nós temos, mas agora, com a aprovação do marco regulatório do saneamento, nós estamos prestes a sair dessa calamitosa situação em que nos encontramos e que nos envergonha, como também no fornecimento de água potável para a população brasileira. Então, esse marco regulatório do saneamento é um primeiro passo e importante para que nós possamos equacionar essa dificuldade. Temos a comemorar a transposição das águas do São Francisco para o semiárido nordestino, obra que está sendo concluída pelo atual governo, em grande parte obra realizada pelo atual governo e que vai ser concluída pelo atual governo, levando água ao semiárido nordestino, que é uma das grandes dificuldades que nós, no Nordeste, sempre tivemos no período de seca. De modo que eu acredito que os pleitos aqui feitos e as justas reivindicações colocadas pelo senhor Johnny Amorim Liberato, que representa aqui a Confederação Nacional de Municípios, elas são justas, sim, e merecem ser ouvidas por todos aqueles que estão representando nesta nossa reunião e mesmo fora desta reunião o sistema de defesa civil do país. É uma grande verdade aquilo que o senhor Johnny falou, que há realmente, no primeiro momento de um desastre, há uma ação muito efetiva, uma ação muito apropriada, uma exitosa, inclusive, mas o depois de passada os primeiros impactos daquele desastre natural, como fica a população? Como ficam os desabrigados? Nós sabemos que eles não podem, muitas vezes, voltar para o local onde habitavam, porque o local onde eles habitavam eram locais de alto risco. Então, tem que ser uma outra localização. Para isso, é preciso que a Prefeitura conte com o apoio do Estado, conte com o apoio de recursos federais, para fazer a realocação desse pessoal ou relocação desse pessoal em outras áreas melhor protegidas e que não os submeta aqueles que ficaram desabrigados novamente a uma infelicidade de enfrentar um novo desastre natural. Por isso, eu gostaria de cumprimentar o senhor Johnny, dizer a ele que, municipalista como sou, defendo também essas suas reivindicações e tenho a certeza de que as suas palavras terão eco depois da nossa reunião de hoje aqui no Senado da República, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Gostaria, portanto, de agradecer mais uma vez a participação de todos os nossos palestrantes e comunicando que na próxima segunda-feira, dia 28 de março, às 18 horas, nós iremos retomar o ciclo de debates sobre turismo, dando continuidade aos debates também iniciados em 2021, com o tema Turismo Cultural, a música como vetor de ampliação da atividade turística. Receberemos como convidados a senhora Sigrid Ramos Cetraro, diretora do Teatro Amazonas, representante da Secretaria de Cultura e Economia Criativa daquele estado, do representante do Ministério do Turismo, do representante da Prefeitura de Campos do Jordão, do representante da orquestra, melhor dizendo, Filarmônica de Alagoas. Mais uma vez, agradecendo a participação dos nossos internautas, das senhoras, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, pela participação,
Agradecendo, enfim, a participação de todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente reunião, desejando a todos uma boa noite.